Oi, gente. O assunto de hoje é sobre materiais de seleção. Pra que tudo aquilo, né? Vamos ver depois da vinheta? É isso aí. Materiais de seleção. Para que servem os materiais de seleção? Todas as fichas, tudo que os recrutadores passam para as pessoas, para os candidatos preencherem, para que serve? São todos para pré-avaliação, né? Na verdade, assim, eu sei que tem empresas que até exageram um pouco, mas isso tudo está dentro de uma política de recrutamento e seleção de cada lugar. Então, tem lugar que vai pedir para você preencher de novo uma ficha cadastral que está quase igual ao seu currículo. E eu sei que isso irrita um pouco, mas às vezes a empresa pega aquilo naquele formato, porque ela recebe muito candidato e ela já está acostumada a olhar cada campo quando ela precisa de uma informação. Então, se você receber essa ficha, preenche direitinho. É mais Redação. fácil. Mais fácil pra gente olhar, já bate o olho, já sabe em que campo que tá. Já está no padrão. Então é para isso, não é para irritar o candidato, para já tem meu currículo, para que vai pedir de novo, né? A redação geralmente assim, ela é usada exatamente para ver o seu português, né? A sua gramática, ortografia, suas concordâncias, a sua própria forma de estruturar uma redação, uma ideia no papel. Às vezes, ela também serve para análise grafológica, se a empresa faz esse tipo de análise, se a empresa tem psicólogo na empresa, ou outro profissional mesmo que saiba fazer a análise, na maioria das vezes é psicólogo. Então, também pode servir para isso. Então, ela já mata 2 testes com um material só. E tem testes de lógica ou testes de personalidade, testes de perfil, de comportamento. Tem vários tipos de testes que a empresa... Inglês, né? Testes de línguas... Vários tipos que ela pode fazer e depende mais da vaga ou do próprio perfil da empresa, como eu falei no começo, das políticas dela de recrutamento e seleção. Tem empresas, infelizmente, que dão testes de raciocínio lógico para os funcionários e eliminam os funcionários por causa do resultado, o que eu acho péssimo, né? Porque hoje a gente sabe que tem muitos tipos de inteligências e aí você vai cortar um funcionário. Cada pessoa pode servir. Tem um talento. Tem um talento para alguma coisa, cada um vai para o seu lado. E fica uma coisa desperdiçada, porque aí é um teste de raciocínio lógico puro ali e às vezes a vaga nem pede, né? Não vai servir para nada. Essa necessidade, não vai servir para nada aquele teste. Então tem teste, mas assim, nenhum teste é jogado fora. O que eu estou dizendo é que tem testes que não precisariam nem ser aplicados ou julgados dessa forma. Mas se eles aplicam, é porque eles vão olhar todos, vão ver e vão usar isso, às vezes, para critério ou de pré-seleção ou de desempate, caso dois candidatos fiquem muito páreo, no páreo ali. Aí elas vão usar como desempate também. Certo. E o que eu devo fazer se o candidato ele se recusa a preencher as fichas que a empresa te pediu para fazer? Qual é o papel do recrutador neste caso? Já aconteceu? Já aconteceu. Tem empresas que mandam esses testes online antes da pessoa ir para a entrevista, né? Então, se a pessoa vai se recusar a fazer, simplesmente ela não abre o e-mail, não responde, não manda nada e o recrutador vai entender que ele desistiu da vaga. Mas já aconteceu comigo, por exemplo, de receber um candidato e meu assistente foi entregar a ficha e o candidato se recusou a fazer. Se recusou a fazer, assim, ele deu a entender que era um engano, que não era, que assim, para o cargo que ele estava concorrendo, não era necessário preencher aquele tipo de material, né? Como se aquele tipo de material fosse só para determinados cargos e não para o cargo dele, que era um cargo de alta gerência, no caso, né? Que a gente estava, ou diretoria, não lembro mais. Ele insinuou que ele não deveria fazer nem um teste, nem um preenchimento, que pelo nada. nível de carreira dele, ele já não se preenche mais testes ou fichas ou nada quando você chega num certo nível de carreira. Então, ele recusou fazer, pensando que o assistente tivesse se enganado e levado o teste para ele por engano. Uau. A gente já tinha feito outras seleções, né, para cargos similares, da mesma importância, do mesmo preço, e nenhum candidato nunca tinha se recusado a fazer, né? Nem sequer reclamado. Se achou ruim, guardou para si, porque a gente nunca soube. Esse não, esse realmente falou que não ia fazer. A gente entende que no mercado tem determinados níveis já de profissionais que as consultorias de fora, quem faz hunting, geralmente não submete
testes ou fichas ou nada disso para esse tipo de candidato. Sim. Porque eles já, às vezes a entrevista nem é feita como uma entrevista, é feita num almoço, ela é um relacionamento de outro formato. Só que se o candidato está indo para uma empresa que não tem esse formato de seleção, se ele está indo para uma empresa que não tem esse refinamento, ou se ele está indo direto na empresa contratante e não numa selecionadora antes, numa empresa que faça um serviço de RH antes, como às vezes acontece, ele não vai ter, às vezes ele vai ter que entrar no esquema e na política de seleção e recrutamento dessa empresa. Então, no caso, a empresa tinha essa política de seleção de todo mundo preencher aqueles materiais que estavam sendo dados, que eram, se eu não me engano, uma redação e um teste, era alguma coisa assim. Era até simples. Era simples, mas a questão que a gente viu não é nem que foi preguiça dele fazer, é que ele achou que ele já estava muito, ele achou que ele já era muito para preencher aquele teste. Né? E não foi uma impressão que ele deu pra gente. Eu tive a impressão que ele se achou que ele era muito para preencher o teste. Não, ele disse. Ele disse para mim. Deixou claro. Ele deixou claro. Não vou preencher. Falou, ele se enganou, porque para uma posição como a minha já não se preenche mais esse tipo de teste. Então, eu não estou supondo, né, o que ele pensou, ele disse mesmo. Então, assim, eu estou dizendo que eu entendo, por um lado, o lado dele, porque a gente sabe que tem vagas de alto executivo, alta gestão, que já não se preenche mais esses testezinhos. Mas uma vez que você entra numa empresa, se você for um candidato desse nível, e a empresa tem esse processo de seleção, e geralmente abre o seu prontuário de funcionário junto com aqueles testes, faz parte da seleção, do andamento dela, das análises dela, não tem por que se recusar a fazer, né? Então, e fica muito chato para o selecionador, ficou muito chato para o meu assistente, no caso, da época, porque ficou uma situação bem ruim, a gente já até meio que perde um pouco a vontade de dar continuidade com esse candidato. Tanto que ele acabou sendo eliminado por causa disso, não por mim, porque ele era uma indicação, como eu falei num outro vídeo aí, nem todo QI funciona, ele era uma indicação de um dos sócios da empresa, e mesmo sendo uma indicação de um dos sócios, quando eu reportei o tipo de comportamento que ele teve na seleção, ele foi eliminado por causa disso. Então, às vezes, né, tem até outro ponto nisso. Às vezes o QI também não salva a pessoa se ela não estiver de acordo com a cultura da empresa. A empresa tem que estar de acordo, se tem as regras, nosso esquema é uma cultura mesmo, né? Não era uma cultura de muita arrogância ali na empresa, então já não deu para ele.